Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre posições relativas entre uma reta e um plano. Então, se a gente tem uma reta no espaço, a gente vai olhar para o vetor diretor dela. Da mesma forma, se a gente tem um plano, a gente vai olhar para o vetor normal dele. E a gente vai analisar a posição relativa entre a reta e o plano, olhando as relações entre os vetores v e n. Então, quando a gente tem reta e plano, a gente tem três possibilidades. A reta ela pode ser paralela ao plano, ou ela pode ser concorrente ao plano. No caso paralela, a gente tem que a reta está fora do plano ou a reta está contida no plano. No caso que ela é concorrente, a gente tem a interseção ali de um pontinho só. Vamos analisar, então, a relação entre esses vetores v e n envolvidos. Então, nesse primeiro caso aí, a gente tem o vetor diretor da reta r, que é o v, e a gente tem o vetor normal ao plano, que é o n, que eu vou desenhar aqui de preto. Então, deixa eu colocar ele subindo aqui, grandão. Observem, como a reta ela é paralela ao plano, então automaticamente esses vetores eles são ortogonais entre si, né? Então, a gente pode até pegar um representante, se quiser, do n, que está aqui, ó, com a mesma origem, né, desse vetor v, que a gente consegue perceber bem que eles são vetores ortogonais. Agora, quando a gente está com, no outro desenho, o n aqui subindo, a gente também tem que eles são ortogonais. Então, tanto no caso em que a reta está paralela externa ou quando ela está contida dentro do plano, a gente tem essa ortogonalidade. E como que a gente faz para diferenciar que a reta é paralela, mas está fora do plano, e quando a reta está contida no plano? Então, basta a gente pegar um ponto, né? A gente pode pegar um ponto dessa reta e ver se ele também está no plano. Se ele tiver, quer dizer que a reta toda está lá dentro. Eu poderia pegar um ponto do plano e verificar se ele está na reta? Não, porque isso vai dar um grande problema. O plano ele é muito maior que a reta, né? Então tem vários pontos do plano que não estão na reta. Nesse próximo caso, a gente tem a reta concorrente ao plano. Então observem, a gente vai desenhar aqui o vetor normal do plano e a gente tem o vetor diretor da reta. Eles têm uma certa angulação ali, que a gente vai chamar de θ. Então, esse ângulo θ, Jane, ele pode ser 90? Não, porque se ele for 90, imagina que, olha, esse ângulo θ igual a 90, cai no caso em que a reta está contida no plano. Então, Jane, na verdade, a gente tem que fazer a interseção da reta R com o plano e ver que isso tem um ponto só em comum, que é esse ponto P, né? Uhum. Então, o caso que a reta é concorrente ao plano, esses vetores, eles fazem um ângulo que não é de 90 graus, e a gente consegue encontrar esse ponto de interseção jogando os pontos de R dentro da equação do ômega, né? A gente vai fazer exemplos sobre isso depois para a gente ver como que é. Pedro, o que que acontece quando o vetor diretor da reta é paralelo ao vetor normal ao plano? Ah, esse é um caso muito especial, né? Quer dizer que o vetor diretor da reta é um vetor normal do plano também, né? Então, a gente Uhum. tem que a reta e o plano são ortogonais. Eles fazem aí um ângulo de 90 graus. Nesse exemplo, a gente tem que determinar a posição relativa entre a reta R e o plano gama dados. Então, para fazer isso, a gente vai ter que analisar o vetor diretor da reta R e o vetor normal ao plano gama. Então, como VR aqui, a gente tem acompanhando T, a gente tem 1, menos 1 e 2. E agora, o vetor normal aqui, acompanhando x, y e z, é 1, menos 1 e menos 1. Então, para analisar a posição relativa, a gente tem que fazer o produto escalar entre esses dois vetores, para ver se eles de fato vão ser ortogonais. Se eles forem ortogonais, quer dizer que a reta vai ser paralela ao plano. Então, vamos fazer isso? Se a gente pega VR escalar n gama, então fazendo 1, menos 1 e 2, 1, menos 1 e menos 1. Então, vai dar 1 mais 1
menos 2, que é zero. Opa, então quer dizer que esses vetores são de fato ortogonais. Então a gente conclui que a reta R ela é paralela à gama. Então, como a reta é paralela ao plano, ela pode ser paralela e fora do plano ou paralela e contida no plano. Então a gente pode pegar, Jane, um ponto da reta e verificar se ele está no plano, né? Então o Uhum. ponto P aí, a gente tem 2, 0 e 3. Então vamos verificar se esse ponto ele está no plano. Vamos substituir lá. Aí nós vamos substituir o x, o y e o z, que são as coordenadas do ponto, e verificar se satisfaz a equação do plano, né? Vai Isso. ficar 2 menos 0 menos 3. E isso aqui é 2 menos 3 é menos 1, que é diferente de zero. Então, a conclusão é que P não pertence ao plano. Ou seja, R é paralela à gama, só que R não está contida no plano gama. Pessoal, só uma questão de nomenclatura. Quando a gente tem um ponto ele pertence a uma reta, um ponto ele pertence a um plano, mas quando a gente está falando de um objeto, no caso de uma reta, que é um conjunto de pontos, então a gente usa o símbolo a reta está contida, a reta não está contida, só para fazer essa diferenciação de pertencer e contido. Novamente, vamos analisar a posição relativa entre uma reta e um plano. Aqui, olha só, o vetor diretor da reta R, ele é dado por 1, 0 e 1. Tomando t igual a 0, obtemos um ponto conhecido da reta, que é 3 menos 1 e 4. Observando a equação do plano, percebemos que o vetor normal ao plano gama é dado por 1, 1 e menos 1, que são os números, os coeficientes de x, y e z da equação. Então, vamos calcular o produto escalar entre o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano e verificar se esses vetores são ortogonais ou não. Substituindo as componentes dos vetores, obtemos 1 mais 0 menos 1, ou seja, os vetores são ortogonais. Então, caímos na situação que a reta é perpendicular ao vetor normal ao plano. Então, ela pode estar contida no plano ou fora dele. Resta-nos verificar se o ponto P, que pertence à reta R, pertence ao plano gama. Para isso, vamos substituir as suas coordenadas x, y e z na equação de gama, de modo que fica 3 menos 1 menos 4, que dá 3 menos 5 é igual a menos 2. Ou seja, esse ponto P pertence sim ao plano gama. A nossa conclusão, então, é que a reta está inteiramente contida no plano. A gente poderia, por exemplo, pegar na equação do plano gama, poderíamos substituir essas equações paramétricas da reta R e verificar que para qualquer t real, a reta R está contida no plano gama. Então, Vamos sugerir isso? substituindo, a gente pode colocar aqui, ó, no lugar do x, 3 mais t, no lugar do y, a gente coloca Menos menos 1. 1, e do z, 4 mais t. E vamos ver, fazer essa conta e vai ver que vai dar o menos 2, ó, 3 mais t menos 1, menos 4 menos t, igual a menos 2. Então, de fato, a gente cancela esse t com esse t, e a gente tem 3 menos menos 2 5. igual a menos 2, né? Então, de fato, satisfez a equação do plano. Todo para todo t, né? Isso daqui a gente fez para todo t pertencente aos reais. Então, a reta toda está ali dentro. Por fim, vamos analisar este caso. Temos aqui, olha, uma reta R com vetor diretor 2, 4 e 6 e um ponto pertencente à reta. Tomando t igual a 0, por exemplo, vai ficar 1 menos 1 e 0. Um vetor normal ao plano gama pode ser dado por 1
mais 2 e mais 3. Vamos calcular o produto escalar entre esses vetores, diretor e normal da reta do plano. Então, a gente vai calcular esse produto, né, Jane, para verificar se esses vetores são ortogonais ou não. Então, a gente tem aqui 2, 4 e 6 escalar com 1, 2 e 3, a gente vai obter 2 mais 8 mais 18, 18. que é diferente de zero. Então, a Exatamente. conclusão, os vetores, o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano não são ortogonais. Isso significa que a reta é concorrente ao plano. Se a reta é concorrente ao plano, eles possuem um único ponto de interseção. Ou seja, quando a gente substitui as coordenadas de todos os pontos da reta, né, dadas pela equação paramétrica de R, na equação do plano, a gente vai achar um único valorzinho de t que satisfaz a equação, que no caso é o parâmetro da coordenada dos pontos da interseção. Então, peguei aqui a equação. X mais 2y mais 3e igual a zero. Substituindo x, 1 mais 2t. Substituindo y, vai ficar menos 1 mais 4t. E substituindo z, é 3 vezes 6t, igual a zero. Então, vamos achar esse parâmetro t. Então, vai ficar 1 mais 2t, menos 2 mais 8t. E mais 18t 18t igual a igual zero. a zero. Então, aqui a gente 18, tem 20, 28t, 28t igual a 1, certo? 1. Uhum, Então, o t é igual a 1 sobre 28. isso. Então, quando t é igual a 1 sobre 28, a gente descobre as coordenadas x, y e z da interseção da reta com o plano. Vamos substituir aqui? Sim, vou fazer aqui na lateral direita. Então, a Uhum, gente tem x vai ser igual a 1 mais 2 vezes 1 sobre 28. Né? Simplificando aqui, uhum. fica 1 e 14. Então, 1 mais 1 sobre 14 avos. Vai Então, ficar 15 15 14avos. 14 avos. O y, ele é menos 1 mais 4 sobre 28, dividido aqui, Dá 1/7. 1 sétimo. Então, é menos 7 sétimos mais 1 sétimo. Então, menos 6 sétimos. E, Isso. finalmente, o z é 6 sobre 28. Simplificando, dá 3 sobre 14. Então, é o Então, ponto, escrevendo, né, o ponto Q, a gente tem que Q vai ser x é 15 sobre 14, o y é menos 6 sétimos e o z é 3 sobre 14. então essas são as coordenadas desse pontinho Q da interseção de R com gama.